Olá, queridos amigos, em mais uma semana aqui começando, conversando com o pastor Sérgio Alves, o ministro do Evangelho, que estamos aí, afiados para saber mais algumas coisas referentes à nossa entrevista da semana passada, pastor, que falava sobre a questão de destino das pessoas. Então, aí estamos aí, incomodando mais um pouquinho. Sim, eu creio assim que é uma dúvida genérica de todos quando se fala de destino, né? Ele existe, né? Só que eu queria saber se eu posso mudar, né? São perguntas coletivas que eu ouço, né? De quase todas as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Veja que é normal que quando a gente não tem uma intimidade com Cristo muito madura, há uma tendência das pessoas serem muito voltadas para si mesmas. Então, o eu delas recebe todos os cuidados, recebe toda a atenção, toda a preocupação está voltada para si mesma. Quando a pessoa começa a conhecer Cristo, né, aí começa o cumprimento do destino, ela começa a migrar, né, de uma situação bem periférica de relacionamento com Deus, e ela começa a aumentar essa intimidade com Deus, esse apego, esse afeto excessivo por si mesmo vai desvanecendo lentamente, e começa a ser transportado aquele afeto para a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, que é o nosso cabeça, o nosso Senhor e Salvador, é o nosso provedor, é o nosso sustentador, né? Então, esse é um processo normal, assim, de todos que se aproximam de Deus. Eu lembro que logo que eu aceitei a vida com Cristo, toda a preocupação minha era comigo. Eu queria saber como Deus poderia atuar na minha vida para resolver meus problemas financeiros, os problemas conjugais, os problemas de pai e filho, como equacionar isso, aquilo. Eu estava no centro das necessidades e Deus era aquele gênio da lâmpada maravilhosa que tinha que me suprir, me prover. Ou seja, nem cogitava que talvez Deus quisesse algo diferente para a tua vida. Eu digo, Deus é tão grande, tão poderoso, que ele não precisa de nada, né? E é um engano de todos nós. Porque veja bem, a razão pela qual Deus criou o homem é para ser seu auxiliador idôneo. Não há outra razão para Deus criar o ser humano a não ser para isso. Não houve. Só que poucos conhecem isso. Então, se você começa a raciocinar e pensar, bom, Deus me criou só para ajudar, auxiliar Ele, cooperar com Ele, ser ferramenta dele, ser vaso para a sua expressão, como ele diz na palavra. Então, eu não estou com a minha vida alinhada com Ele, porque eu sou beneficiário de Deus, com certeza, sou dependente dele, com certeza, agora depende se eu tenho consciência disso. Né? Será que eu tenho essa consciência de que eu sou servo de Deus e sou dependente dele em tudo? Então, para mim agradar Deus e receber todos os benefícios pujantemente dele, eu preciso me descolar desse alto amor. E até algumas pessoas ficam resignadas a uma coisa, dizem, isso aí, isso é o destino, né? E ficam acomodadas nesse pensamento, ficam resignadas às coisas que acontecem, que não são aquelas coisas que poderiam ou que Deus quer para elas, né? Se a pessoa está sofrendo na vida e tendo assim muitos problemas, não é destino aquilo. Não é mesmo. Não é o que Deus quer para as pessoas. Não, mas de forma alguma. Isso é derrotismo, passividade, desmotivação, né? É um espírito de derrotismo que assume a alma daquela pessoa. Não,
Você tem que se levantar para ocupar a posição que Deus te deu e chamou para você ocupar, que é ser filho de Deus. É ali, naquele momento em que Deus te chama para você conhecê-lo, através da Bíblia, ali começa um relacionamento de crescimento espiritual, onde gradativamente, à medida que tu avança nesse processo de desenvolvimento espiritual, você começa a receber as dádivas de Deus, né? E isso leva muitos anos para consolidar, muitos anos. Então, tem pessoas que acabam desistindo no percurso, porque acham que Deus está demorando demais para dar redenção para ela. E digamos, pastor, assim, que um jovem, né, queira saber como saber qual é o meu destino, né? Como saber o que eu vou fazer? Porque chega em uma idade que eles pensam, que profissão vou seguir, né? Tenho talentos, quais são? Devo enveredar por este ou aquele caminho? E há uma indecisão muito grande, próprio, né, da idade, da imaturidade, adolescente, né? Então, ele fica muitas vezes, eu lembrando dessas questões até de vestibular, né? Não foi muito o meu caso, porque eu acho que desde os 5 anos eu já sempre sabia o que eu queria, né? Que era medicina, mas muitos, eu acho que a maioria, chegam sem saber, né? E aí a gente questiona, né? Como esse jovem, de certa forma o senhor já respondeu isso aí nas entrelinhas, né? Como saber qual é o meu talento, minha vocação, meu destino? Como eu posso descobrir isso? Porque hoje existem testes naturais que apuram com precisão isso aí. Os testes vocacionais. Isso. É incrível, mas funciona, né? Uma coisa importante é saber o temperamento da pessoa. A pessoa primeiro precisa ver os 4 temperamentos que existem, o cruzamento entre eles e as consequências negativas e positivas que cada um produz. Então, essa é a base para descobrir qual é o meu perfil de atividade natural e de atividade espiritual. As duas coisas caminham juntos, né? Porque o que é importante é o espiritual. O natural vai ser movido todo ele para a subsistência só. Não é para outras coisas mais. Entende? Então, assim, Jesus disse em Mateus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Isso vai gerar frustração. A não ser que Deus tenha um plano que esse que está acumulando vai fazer um empreendimento que vai gerar 2.000 empregos. Porque se não tiver esse propósito natural nem espiritual, aquilo vai ser só para trazer problemas para a pessoa. Entende? Tem que ter um bom proveito, propósito que beneficie a outras pessoas. Exato. Então, tem assim, homens que não conhecem Deus, mas que são inspirados subjetivamente por Deus, devido às suas características de personalidade, que Deus impulsiona eles de uma forma enigmática, subjetiva, para que eles venham empreender. São pessoas que têm facilidade de empreender. Empreender, administrar, realizar, né? Fazer as coisas andarem, se movimentarem. Porque Deus precisa gerar emprego para todas essas pessoas poder viver, morar, comer, trabalhar, né? Ter a sua subsistência. E o homem acha que isso está sob o encargo de um governo civil, de um esquema humano. Não é. Isso é a mão poderosa de Deus, estruturando de cima, controlando todas as coisas. Né? Por que agora está difícil? Porque a graça está se esvaindo. Deus está tirando a mão desse controle sobre as coisas naturais, para ficar completamente sob os moldes do governo do anticristo. Isso está sendo feito agora. Sim, olha, tem muito que se falar ainda a respeito disso. Então, a
gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aí novamente. Estamos de volta, continuamos a falar sobre a questão do destino. Qual será o nosso destino, né? Muitas pessoas se perguntam, ou até mesmo se existe destino. Tudo isso, né, já foi respondido no programa da semana passada, né, em grande parte, e continuamos nesta semana enfocando casos assim mais específicos, especialmente voltados para os jovens. E eu estava lembrando, pastor, de algumas situações em que os pais querem decidir o destino dos filhos. Eu sei que os pais sempre têm a melhor intenção, né? Mas eu já vi, assim, pessoas que até hoje vivem frustradas porque queriam fazer uma coisa, tinham um talento, e os pais determinaram, não, tu tens que ser tal coisa, né? Muito bem, a contragosto, se formaram naquela área, mas não são felizes e nem produzem aquilo, né, como deveria, né? Nem a satisfação pessoal, nem a entrega, né, deste conhecimento dentro daquela área para as pessoas, né, que deveria. Então, eu acho que falar sobre essa questão de destino também é importante para que os pais orientem seus filhos, tenham um outro olhar, talvez, sobre as coisas, não que deixem fazer o que querem sem noção nenhuma, né? Mas eu acho que isso também é importante, porque como um jovem pode se comportar diante disso, porque muitos até fazem para agradar os pais, né? Outros fazem na obrigação mesmo, né? Abaixo de protestos, né? Mas e os pais, né? Como orientar, como ajudar os seus filhos? É importante a participação dos pais nessa decisão de destinação de trabalho, de perfil de vida que a pessoa vai ter. Às vezes é importante. Mas tem pessoas que nascem já determinadas que querem uma coisa, como, né, você falou há pouco no bloco anterior. Eu conheço muitas pessoas que já eram pequenas, né? E, por exemplo, assim, tem um momento infantil que todas as crianças gostam de ser bombeiros, né? Apagar fogo sempre, que é empolgante para ele. Mas aí, quando eles chegam aos 5 anos, eles não querem mais ser bombeiros. 6 anos, 10 anos. Porque a coisa de menino saiu da cabeça dele, entende? Então aí ele já começa a sentar os pés no chão e digo, não, ele está vendo que ele tem um talento para conversar. Ele tem talento para se relacionar, ele tem talento para... Então ele tem que trabalhar com vendas, né? Ele tem que vender o perfil, o destino daquela pessoa é vender alguma coisa no mundo natural. Então não necessariamente produtos, mas se relacionar, falar, conversar, enfim. Porque ele tem um magnetismo, ele tem uma eloquência, ele tem uma facilidade de conquistar as pessoas. Carismático, né? Então, essa pessoa vai se sentir um horror se você botar numa engenharia elétrica ou numa engenharia civil. Essa pessoa vai morrer, porque ela não tem nenhum dom para aquilo, nenhum talento para aquilo, e às vezes o pai pode obrigar, né? Então, como deve ser feito assim essa orientação dos pais? Se eles têm um sentimento que não seja para agradar a eles têm que ver esse ponto, né? Porque a gente precisa ser neutro nessa hora. Olha, eu gostaria que o meu filho fosse médico, mas isso é um gosto meu, eu tenho que saber discernir essas coisas. Mas talvez o meu filho não queira isso. E talvez ele venha me dizer que tem outros dons para outra área. Então aí tem que ser conversado, de comum acordo, né? O pai vai ter que entender que ele tem dentro dele um sentimento formado para tal área.
e não para a área que o pai deseja. Então, os pais também têm que ser sábios a ponto de entender isso, desde que vejam que a cabeça do filho está centrada e está equilibrada, né? Porque às vezes tem loucuras também. Sim, tem que ter, né, bom senso. Então, na verdade, isso é uma espécie de negociação familiar que não é feita numa semana, numa reunião que tu vai fazer, mas tu vai observar. A mãe e o pai conhecem o filho. Sabe o que o filho, quando o filho se relaciona, quando ele faz coisas, o que dá satisfação para ele? Os pais têm que observar isso. Sim. Ali está o dom e o perfil que ele quer ser no futuro. Ele vai ter que estar naquela área onde ele tem aquele dom, o dom da comunicação, de ser carismático. O outro tem, por exemplo, pessoas silenciosas, que são melancólicas e passivas, são muito bons mestres para ensinar, para dar aula, né? Para fazer ensinamentos. Eles são muito bons nisso aí, mas eles são silenciosos, eles não são comunicativos, às vezes eles são técnicos, né? Eles não têm a eloquência. O que eu vejo, assim, isso não é regra, né? Mas em termos gerais, na experiência que eu tenho, é que as mães geralmente observam mais, né? Sim. Aquelas inclinações dos filhos, tem mais aquela percepção, né? Aquele feeling, assim, pela personalidade do filho, né? E os pais, os homens, eles pensam mais naquilo que, no entender dele, vai garantir um futuro sólido, né? Segundo o entendimento deles, por preocupação, às vezes não só por um desejo próprio, gostaria que meu filho fosse isso, mas porque se preocupam, né, com o futuro, realmente, em ter né, que o filho tenha um futuro sólido. É uma preocupação normal dos pais. Então, mas e aí entra o questionamento, né? Será que este futuro será sólido se a pessoa não tem aquele talento, se não é o seu destino, né? Por isso essa questão, né, de buscar em Deus essa resposta, o propósito que Deus tem para ele. Será que é, né, isto ou é aquilo? Isso é uma percepção que vem da mente, do coração, da intuição, enfim, né? De novo, como poder descobrir se não é só uma vontade momentânea também, porque são tantos estímulos externos, né? Eu creio que só Deus para dar a resposta certa. Todas as coisas que vêm de Deus, inspirações intuitivas, desde que elas não sejam dominadoras e irredutíveis, não dá flexibilidade, liberdade para a pessoa dizer sim ou não, elas não vêm de Deus. Geralmente uma inspiração, ela não vem com aquela imposição, sabe? Com imposir. Vou impor, eu quero isso porque isso vai te fazer bem. Mas ele é outra pessoa. Sim. Eu não sei o que faz bem para ele, porque ele tem uma cabeça, ele tem um temperamento, é tudo diferente de mim. Por exemplo, eu tive os meus primeiros 4 filhos, eu tenho 5, nenhum é parecido comigo, de temperamento. Então foi uma luta para me descobrir, porque eu achava que todos tinham que ser empresário como eu. Se não fosse empresário, iam ser fracassados. Né? E não é nenhum. Hoje, graças a Deus, um é empresário, 2 é empresário. Mas um é empresário porque eu influenciei ele até hoje e ele não está bem, ele não se sente bem. O outro que eu não influenciei é empresário e se dá bem. Entende? Então eu vi assim que a gente precisa entender que eu sinto uma inspiração para orientar o meu filho, tá, mas isso é imposição ou é uma exposição para ele refletir? Pois é. Tá aí, né, como os homens pensam. É claro que o pastor hoje, né, tem uma mente diferente, né, mas é isso que eu quis dizer, né, essa questão de o filho estar bem,
né? E nem sempre ele está realmente bem, né, do ponto de vista de desenvolvimento e realização, né? Então, eu creio que ficaram aqui, né, muitas dicas, muitas reflexões, muito em que se pensar, e eu creio que não resta outra direção senão buscar em Deus as respostas, que é o nosso Criador. E como o senhor disse lá na semana passada, né, nós nascemos com um propósito, né, mas temos que descobrir aí nesta caminhada, né, qual é o nosso propósito. A gente nunca deve esquecer o que o Deus ensinou sobre destino e prosperidade, porque a prosperidade e o sucesso de uma pessoa depende dos dons que ela tem. O dom é que gera dinheiro. É o dom é que faz você ter a subsistência. Então, se tu colocar a pessoa numa área que ela não tem dom, ela vai ser pobre sempre. O que é pobre? Pobre por dentro, em primeiro lugar, porque está sempre insatisfeita e não é o que ela faz e não vai se encaixar. E aqui fora, provavelmente os resultados também não vão ser bons, porque por dentro ela está fracassada. Verdade. E o sucesso, eu vejo, pode ser em qualquer profissão. Qualquer. A pessoa faz com alegria, realizada, tem prazer naquilo, prospera, independente da profissão mesmo, né? Em qualquer uma. Eu conheci um casal há pouco que estava fazendo cachorro quente. Eles têm casa, eles têm carro, eles têm tudo que os ricos têm, fazendo cachorro quente. Então. E agora? Eles são felizes, porque eles falam com todo mundo, conhecem todo mundo, eles estão sempre numa alegria que eu vejo que muitos não têm. Verdade. E isto, né, verdadeira riqueza. E as outras coisas vêm aí por consequência, né, essa prosperidade, né, também material, né, que todos almejam e que é bênção de Deus também, né, o desejo de Deus que a gente tenha como o melhor da terra, como está escrito. Bem, pastor, chegamos ao final de mais um Viver Bem em Cristo e agradecemos aí, esperando estar aqui, né, novamente na próxima semana. Ok, uma boa noite a todos, Deus abençoe a vocês. Viver Bem.